está acontecendo aqui para não postergar, não esvaziar, e a Comissão de Seguridade, que discute o tema saúde, perder essa oportunidade e aprovar, ou não, porque é uma votação, essa discussão que está posta. Deputada... Senhor presidente, eu quero retirar o requerimento de quebra de interstício, porque passado 1 hora, logicamente eu vou utilizar esse requerimento no momento da votação do projeto. Deputada Jandira Fegali. Requerimento, ô presidente. Deputada Jandira Fegali, com a palavra. Presidente. Senhor Tô sem presidente, som, o requerimento presidente. não se O retira requerimento mais, já foi votado, ele é da mesa, presidente. Como é que tira? é da comissão. Já houve foi a votação. votado, Deputada não tem como Jandira tirar, não. Fegali, a senhora está inscrita depois da senhora, deputado Excelência, Foi mantida a quebra de interstício. deputado Ronaldo Foi mantida Caiado. a quebra de interstício. Mantido porque foi votado. Tá Deputada mantido, Jandira foi Fegali. votado. Ai, presidente, não, eu gostaria apenas, presidente, que a gente acelerasse aqui o processo, porque, na verdade, as ponderações do deputado ACM Neto, elas são muito... Alô? Tá, voltou aqui um buchicho danado aqui atrás, aqui onde eu estou, tá difícil, presidente. Para que a deputada possa, por favor, fazer uso da palavra, gostaria de solicitar, É que desconcentra mesmo. pela 27ª vez na sessão de hoje, está sendo contado aqui pelo LIM, silêncio. Presidente, eu acho bastante saudável que o debate ocorra, até porque ele já vem sendo feito. E não me parece adequado que a gente tente remeter a dificuldade de votação à falta de conhecimento da matéria. Até porque a ótica desta comissão, ela deve se relacionar à ótica da saúde. As questões técnicas, tributárias, objetivamente, serão debatidas na Comissão de Finanças e Tributação. O artigo 55, inclusive, do regimento diz que cabe à comissão discutir sua matéria específica. E a Comissão de Finanças e Tributação vai exatamente esticar esse debate, deve fazer lá umas 15 audiências públicas para debater as questões das leis da Receita Federal, os cruzamentos, etc. e tal. Até porque isso aqui não é um imposto. Isso é uma contribuição rubricada para a saúde como um plus ao mínimo da saúde, e esta comissão vem se debatendo e arrumar fontes para a saúde para atender a população brasileira. Todos nós sabemos que a tributação no Brasil ela é regressiva, quem paga é quem não tem. Quem paga imposto no Brasil, essa carga tributária tão falada, é quem não tem dinheiro. São os pobres que pagam, os que menos têm são os que pagam. Então nós estamos tentando inverter essa lógica regressiva, e é sobre patrimônio, não é sobre renda, né? E, na verdade, é bom que se diga, dos 14 bilhões previstos, 10 bilhões serão de 997 pessoas no Brasil. 997 que tem patrimônio acima de 150 milhões, deputado. Esse é o projeto, né? Então, sinceramente, esse projeto, inclusive, eu quero aqui lembrar, é uma lei complementar, ainda vai a plenário, não se decidirá, não tem poder terminativo nas comissões. O que esta comissão vai dizer às outras comissões e à casa é o seguinte: a saúde precisa de dinheiro, aponta um caminho não regressivo, aponta um caminho sobre patrimônio, sobre quem tem, para não ser regressivo sobre os pobres. Não é um imposto sobre todos, é uma contribuição sobre patrimônio, e é isso que a Comissão de Seguridade está dizendo à sociedade brasileira. Essa é uma ótica da saúde. Aqui eu não estou discutindo o que a Receita discute, eu estou discutindo que é uma contribuição, não é um imposto, ele é rubricado para a saúde, sobre patrimônio, não é sobre renda, e quem vai de fato contribuir são menos de 1.000 pessoas no Brasil. Menos de 1.000 pessoas. Então, protelar este debate, esta votação, não cabe a esta comissão, que já tem este relatório desde o final do ano passado. Então, o que eu peço, é claro que se perder essa votação e for fazer audiência pública, na verdade, é não querer votar o projeto.
Não é uma discussão, não é a audiência pública que vai resolver esta polêmica, que aqui, na verdade, é contra a favor o projeto. Não vamos tapar o sol com a peneira. Aqui a discussão não está em audiência pública para clarear. Aqui está claro qual é a polêmica. Aqui não é clareamento, não é uma audiência pública que vai clarear, porque aqui o debate não é o que a Receita diz ou o que a Receita não diz. É se nós vamos ou não criar uma contribuição para a saúde a partir de quem tem. Esse é o debate. É a não regressividade e é a contribuir sobre o patrimônio. Se vai aprovar a audiência pública, terá, e nós vamos jogar essa votação para as calendas, infelizmente. Se não aprovar a audiência pública, nós temos a chance de fazer com que essa comissão se posicione. Essa é a questão que está posta aqui. Não é clarear, fazer um debate maior, que todo mundo aqui sabe o que é que nós estamos votando. Obrigada, presidente. Muito bem. Para encerrar, deputado Ronaldo Caiado, muito obrigado, depois nós vamos à votação. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é lógico que a nobre relatora se debruçou sobre essa matéria durante todo um longo período e traz aqui vários dados que realmente não foram, hora alguma, contestados e muito menos argumentados se realmente eles procedem ou não. É uma tese de que ela defende, são números que busca, como, por exemplo, nós colocamos aí com dados da Receita Federal, de que se realmente nós aprovássemos o 10% da receita corrente bruta da União para financiamento da saúde, a saúde teria um plus de mais 35 bilhões de reais em ações de saúde. E nós teríamos não um orçamento de 62 bilhões, mas um orçamento de mais de 97 bilhões de reais para as ações de saúde. Não é? Então, quer dizer, o que ocorreu? O governo, no entanto, não aceitou essa distribuição da arrecadação da União para a saúde brasileira. Quando a nobre relatora coloca todos esses argumentos e diz que apenas 400 pessoas, ou no máximo 1.000 pessoas, serão tributadas, é o que nós gostaríamos de ouvir das autoridades que realmente podem trazer para nós essa radiografia real, tá certo? Porque o que está colocado aqui é que um patrimônio acima de 4 milhões de reais, sobre ele tem uma incidência. Olha, um patrimônio de 4 milhões de reais, qualquer média empresa, pequena empresa, uma empresa de confecções hoje, com aquele maquinário que tem ali, ele incide também em 4 milhões de reais? Então, são situações que todos nós aqui, os demais membros, tá certo? E é lógico que sempre tem um ataque dizendo, olha, mas então que leia o relatório e tudo. Todos nós sabemos a sobrecarga de trabalho de cada um aqui. Nós não temos como acompanhar a discussão e muito menos o conhecimento profundo de cada uma das matérias que são pautadas nas comissões que nós fazemos parte, muito bem de plenário. Então, a proposta que está sendo feita não é uma proposta de procrastinação. A proposta é uma proposta de dizer o seguinte, olha, como Vossa Excelência colocou, senhor presidente, nunca houve uma audiência pública. Em situações, em todas as matérias polêmicas da Casa, sempre foi consenso a criação de uma audiência pública, até de comissões especiais, para nós debruçarmos sobre essa matéria e aí sim os partidos tomarem uma posição. Essa matéria é uma matéria complexa, essa é uma matéria que nós não podemos irresponsavelmente, simplesmente votando sim ou não, sem ter um conhecimento dela. Até porque nós não sabemos como será isso na vida do cidadão dia a dia. Quanto isso ampliará a carga tributária no país. Quanto isso será uma bitributação sobre aqueles que já pagam imposto sobre o seu patrimônio. Então, o que nós precisamos deixar claro é o debate. Agora, nós não podemos aqui, ao querermos ouvir outras pessoas, ao querermos promover uma audiência pública, sermos taxados de que nós não queremos votar o projeto. Aí é uma tese, me desculpa, mas é uma tese extremamente autoritária. Olha, ou concorda comigo, ou se não concorda, é contra. Olha, presidente, não existe essa lógica no mundo, pelo menos no regime democrático. Olha, eu quero ouvir, eu quero debater, eu quero buscar os argumentos, de acordo com esses argumentos eu posso votar favorável ou não. Me convençam. Tudo bem. É isso que o nosso líder aqui colocou,
deputado ACM Neto, é dessa maneira que o partido vai proceder. Ou seja, neste momento, o que é que todos nós estamos pedindo? Esclarecimento. A relatora é conhecedora profunda da matéria. Nós não somos. Agora, o que nós queremos saber realmente de toda a abrangência desse projeto, de quem realmente vai penalizar mais e quais serão os penalizados, para nós nos posicionarmos. É lógico. Eu reconheço, e para encerrar, presidente, eu agradeço o tempo, o que eu peço neste momento é que todos nós possamos aprovar esse requerimento de uma audiência pública, trazendo a audiência pública, nós aí sim iremos para uma votação. Com toda a posição e esclarecimento. Questão de ordem, por favor, senhor presidente. Só esclarecimento. Questão de ordem, deputado Eduardo Barbosa. Senhor presidente, nós ouvimos aqui as posições de vários colegas, mas nós tivemos aqui uma sugestão do líder ACM Neto, que eu gostaria de ver a posição do nobre presidente. Caso aprovado a audiência pública, nós teríamos a condição de ter, por parte do senhor, nesse momento, um cronograma de votação, tanto para a marcação da audiência pública como para a votação. Isso tem a ver com a decisão do meu voto e por isso que eu faço a questão de ordem. Presidente, uma questão de ordem. Já bem, esse compromisso de público eu assumo até de se fazer até uma extraordinária especificamente para esse assunto. O que eu quero deixar claro é que este assunto ele chegou com uma intensidade muito forte, aproximadamente nós temos aqui, eu o pautei num intervalo de 3 sessões, ele vem tendo essa argumentação de prós e contras. Eu entendo que para a Comissão de Seguridade Social, entendimento meu pessoal, valoriza a comissão, o debate no âmbito da comissão, e algumas questões que eu não sei como que estão tratadas dentro do texto, que todas as vezes que se usa o apelo do subfinanciamento da saúde, para nós viabilizarmos recursos para a saúde, isso já foi feito no passado por diferentes governos, o apelo chega à sociedade, chega aos parlamentares, e aí ele entra por uma porta, o recurso, como foi com a CSS, depois CPMF, por uma porta, e por outra porta é retirado no PIS, no COFINS, nas outras fontes de financiamento, e acaba só aumentando a carga tributária, e nós da saúde não somos. Então, eu dei o tempo para que os proponentes, os líderes, eventualmente chegassem a um acordo. Eu me comprometo em colocar em votação, que é a questão de ordem que Vossa Excelência levantou, para que tenha a audiência pública e, na sequência, imediatamente se pautar o projeto. Agora, isto é uma deliberação nossa do plenário, mas tem a palavra, sim, tem a conduta dessa presidência. Por favor, senhor presidente, só completando. Deputado Eduardo. Só queria concluir isso aqui, porque com essa perspectiva de um cronograma real, eu acho que o indicativo do deputado ACM Neto é o início, inclusive, de um acordo de lideranças para que esse projeto possa tramitar com sucesso. Eu, pessoalmente, sou favorável à tributação das grandes fortunas. No entanto, nós podemos iniciar, a partir desse debate, com cronograma de votação, um grande acordo que possa ser ainda aprimorado nas outras instâncias da tramitação. Presidente, por gentileza. Deputado doutor Rosinha. Não, é que quando... Pediu primeiro. Sim, é muito rápido. É que quando foi dito que precisaria de esclarecimento, o deputado Arnaldo Caiado, e ele disse que seria sobre as grandes fortunas de pessoa jurídica. Não é, é pessoa física. Só esse esclarecimento, artigo 3º. Não é pessoa jurídica. Não é jurídica, é pessoa física. Presidente, só por gentileza. Então, só para dar esclarecimento. Presidente. Um minutinho, deputado doutora Luiz. Presidente, só para contraditar algumas situações. Tá, doutora Luiz. O primeiro fato é, o cidadão comum não tem um patrimônio de 4 milhões.
um cidadão comum não ter um patrimônio de 4 milhões. Isso é só para reflexão dessa comissão. A segunda reflexão é, não existe um cronograma de votação. Essa comissão já aprovou a votação hoje. E a aprovação da audiência pública não impede a votação do PL, a menos que Vossa Excelência cite o regimento. Se for A menos que Vossa Excelência cite o regimento. Uma vez citado... Isso é regimental, presidente. Deputado doutor Luiz, havendo citado, audiência pública, isso eu já coloquei, isso é regimental. A audiência pública, a votação vai aguardar a audiência pública. Eu cito que Vossa Excelência cite o artigo. O artigo do regimento. Artigo... É como a assessoria tem me colocado. Artigo 24, inciso 3º. Vamos lá, vamos ler. Tudo bem. Por gentileza. Obrigado. Artigo 24, inciso 3º. Veja bem. Vamos ler. Um minutinho, deputado doutor Luiz, deputado Caiado. Não é suscitado este assunto no momento, porque nós ainda nem decidimos sobre... Nós ainda não decidimos sobre a realização da audiência pública. Os senhores estão querendo antecipar uma questão de ordem que possa aparecer após a votação da admissibilidade da aprovação ou não do requerimento da audiência pública. Vamos votar, presidente. Vossa Excelência. Presidente, questão de ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tá, eu só quero relembrar, na nossa sessão anterior, nós aprovamos o PL que exigia receitas, né, o bulas e medicamentos manipulados. Um projeto apoiado na anterior. E uma semana anterior, nós aprovamos uma audiência pública para debater o mesmo tema nesta casa. Então, isso nós já fizemos. Eu tenho uma solicitação de audiência pública aqui nesta comissão para debater as bulas e medicamentos, e nós já aprovamos o PL na semana passada. Então, na verdade, esta questão, eu questiono se realmente será condição sine qua non fazer audiência pública para continuar a votação do PL. Vamos votar, senhor presidente. Vamos votar. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que é para esclarecimento até do meu voto. Eu achei extremamente ponderado a proposta do deputado Eduardo Barbosa. O deputado Eduardo Barbosa coloca uma proposta para criar uma situação de fato para que nós chegamos ao mérito de uma votação. Então, eu ia sugerir a Vossa Excelência, né, que assim que termine essa votação, se por acaso for aprovada a audiência pública, que Vossa Excelência, dentro aqui, tem diversos partidos, que a gente possa fazer uma reunião depois com os diversos partidos aqui para montar posterior, que hoje estou vendo que o clima não é favorável a isso, mas que nós podemos fazer uma discussão posterior para montar uma agenda. O deputado Eduardo Barbosa, Vossa Excelência, sempre pautou aí como um elemento agregador da comissão, e acho que a sua proposta ela é extremamente consistente, que vai até favorecer que nós possamos deixar claro que nós queremos votar o mérito dessa matéria. Eu lembro aos deputados que nós, no âmbito desta comissão, deliberamos a criação de uma subcomissão sobre financiamento à saúde. Nós fomos ao presidente Marco Maia solicitar uma comissão especial para analisar o financiamento da saúde. Enfim, esse é um assunto muito importante para essa comissão. É lógico que qualquer tipo de deliberação que tenha acordo é muito melhor do que ir para confronto. Na questão, vou voltar naquela questão que a deputada Jandira chamou a atenção, sobre caso, que era uma questão sobre caso seja aprovada a realização da auditoria, da audiência, o nobre deputado doutora Luiz questionava se nós continuaríamos em votação com Excelência, não há no regimento interno nada que impeça a votação. Não há não, presidente. Não há. Presidente. Deputada Jandira, presidente, existe um regimento, existe uma assessoria e... Presta atenção, então que se leia o regimento, porque a assessoria não pode ser o regimento. Presidente, a questão de ordem está sendo colocada na matéria a ser votada, presidente.
Vamos votar a matéria. Nós vamos fazer pela sequência. Nós vamos fazer a votação e, se for pertinente, nós discutimos, porque pode ser que não seja nem pertinente essa discussão. Presidente, então nós vamos ficar coisa, votando só um pouquinho. os possíveis recursos futuros. O que eu não vou admitir Presidente. é que haja um novo cronograma, uma vez que a votação já está aprovada. E não existe nada no regimento interno que impeça a votação do PL, uma vez a audiência pública aprovada. No momento apropriado, nós iremos discutir Presidente, votação. Presidente. O que nós entraremos agora em votação, Presidente. da seguinte maneira. Há um requerimento do deputado Onofre Santo Agostini, subscrito pelo deputado Arnaldo Faria de Sá e deputado Dr. Paulo César, para que haja uma audiência pública para tratar sobre o que versa o 48/11, projeto de lei 48/11. Aqueles que forem favoráveis à realização da audiência pública, aqueles que forem favoráveis à realização da audiência pública e que votam a favor do requerimento, por favor, levantem a mão. Aprovada a realização da audiência pública. Mas, gente, eu posso até contar, mas foi aqueles que são favoráveis, por favor, aqueles que são favoráveis, que levantaram a mão pela realização da audiência pública, que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Positivo, aprovado. Vamos agora à votação do PL. Ok? Aprovado. Agora vamos à votação do PL. Um minutinho, deputado doutor Luiz. Ué. Deputado doutor Luiz. Ué, agora vamos à leitura. Deputado doutor Luiz. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Você não sabe se votou suplente e tudo, né? Senhor presidente. Peraí. Ô, presidente. Teve suplente votando como titular. Senhor presidente. Deputado doutor Luiz. Vossa Excelência havia questionado. Virtude de pré-julgamento pelo plenário ou comissão em outra deliberação, que é o caso que ocorreu nesse momento. O que eu quero me comprometer com Vossa Excelência? Não, eu vou decidir dessa maneira. Estou comunicando ao senhor que nós não vamos, porque ele vai ficar prejudicado pela realização da audiência pública. Pelo artigo 164, inciso 2 do regimento interno da Casa. Minutinho, deputado doutor Luiz. Essa é a decisão desta presidência através da assessoria. O que eu repito, é que trabalharei para a realização da audiência pública na data mais premente que nós tivermos e que faremos o cronograma de votação com os líderes dos partidos, porque quero ter este assunto votado aqui nesta comissão. Com todo o respeito que Vossa Excelência merece, com todo o respeito que essa casa merece, que essa comissão... Eu pediria, em nome da transparência, que Vossa Excelência lesse o artigo 164. E Vossa Excelência vai ver que não há por que cancelar a votação. Por gentileza, leitura para os judeus mais pares. Presidente da Câmara ou de comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, que é o caso, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação, item 2, em virtude de pré-julgamento pelo plenário ou comissão em outra deliberação, quando nós deliberamos pela realização desta audiência pública. Excelência, isso é completamente subjetivo. Presidente, esse é o entendimento que, inclusive, na SEDEIC, onde eu sou relator de um projeto, há 2 semanas atrás, o deputado Zeca Dirceu solicitou exatamente uma audiência pública e foi esta a decisão do presidente daquela comissão num projeto em que eu estava relator. Então, entendo que o regimento
Mas esta é a Quem decisão ouviu a desta proposição, presidência. excelência? Deputada Então, Jandira... excelência. Pela ordem, Senhor presidente. Excelência. Pela ordem, presidente. Nós vamos recorrer à presidência da Câmara, hein? Presidente, dá o som aí. Que Pela ordem, presidente. Alô, Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Presidente. Há muitas solicitações. Deputada Jandira, nós estamos em processo mais de inscrição e de discussão. Eu vou passar para o próximo item da ordem, mas por respeito aos deputados, eu vou dar a palavra para a deputada Jandira Fegar. Senhor presidente, antes de dar a palavra, senhor presidente, eu gostaria, só por uma questão Não. Então eu vou encerrar. Só gostaria eu de vou saber qual a encerrar. próxima matéria. Eu vou encerrar. Presidente, Eu vou passar para o próximo item da pauta, mas em questão de respeito à solicitação de alguns deputados, a decisão já foi proferida. Eu vou dar a palavra, por favor, à deputada Jandira Fegar. Presidente, eu entendi que a sua decisão está tomada, apesar de discordar dela. Agora, eu pelo menos precisava ficar claro aqui, a partir da proposta do deputado Eduardo Barbosa, de que fosse pelo menos conduzido nesta proposição de votação, que a gente garanta a votação neste semestre. Deputada Jandira, eu Porque convido os líderes a uma reunião senão nós hoje. Vamos jogar essa votação. Gostaria de solicitar, aproveitar esse momento já provocado Temos que por Vossa garantir Excelência. essa votação. Eu já afirmei que a colocarei em votação. E Quando, farei o presidente? cronograma. Quando, presidente? Eu solicito aos líderes, às 3 da tarde, na sala da comissão, para juntos construirmos o cronograma de votação dessa matéria. Não é nem cronograma, é um dia, Qual o né? próximo item? Um dia da audiência pública e a sequência da votação. Hoje, Para que possamos Qual o falar. próximo item, presidente? Presidente, Vamos marcar. Pela ordem, deputado Marcos Pestana. eu aguardei para fazer uma ponderação aos autores do requerimento, para que seja produtiva a audiência pública. Está faltando o perfil aí de pessoas especialistas, assim, tipo Amir Cair, Raul Veloso ou Everardo Maciel. Eu acho que tem que ter Nós vamos fazer essa tratativa com os líderes para montarmos uma boa audiência pública, para valorizarmos o trabalho desta comissão, para trazer aos parlamentares subsídios para tomar a decisão, o que eu acho que eu nunca acho que decisão de se fazer discussão, audiência pública, eu nunca acho ruim. Eu acho que a gente estamos no caminho certo e nós vamos chegar lá e as indicações para audiência pública nós chegaremos a um bom termo. Posso passar para o próximo item? Na fala do deputado doutor Rosinha, eu vou passar para o próximo item. Por favor, doutor Paulo César. Deputado. Está aprovado o requerimento, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que foi contado votos em excesso, uma vez que suplente com o titular presente votou aqui. Isso não pode acontecer. Eu sei que está extemporâneo, mas eu tenho absoluta certeza que isso ocorreu. Votação simbólica que eu havia dado e pediram que eu fiz uma contagem por cima, mas era claro. A votação quando Rosinha acontece. Quando quer, acontece. Vamos para o item 15 da pauta, projeto de lei 2598, deputado Geraldo Rezende, um relator, deputado Danilo Forte, que fez a solicitação. Não, Geraldo é o autor, relator Danilo Forte. Próximo. Senhor presidente, inverte. Projeto de lei 3669, está na sequência da Comissão de Legislação Participativa, relator, deputado Geraldo Rezende. 16. Peço silêncio para que a comissão possa dar continuidade aos trabalhos. Por favor, aqueles que não são... Por favor, nós estamos aguardando silêncio por parte da assessoria para dar continuidade aos trabalhos. Será que vocês dão licença para que nós possamos trabalhar, senhora? Senhora, será que a senhora dá licença para que a gente possa trabalhar e possamos fazer um pouco de silêncio? Senhores,
Por favor, deputado Geraldo Rezende. Item 16 da pauta. Senhor presidente, peço para passar direto ao voto do relator. Trata-se do projeto 3.669 de 2008, que altera o artigo 89 da Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal, e os artigos 33 e 45 da Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse projeto é de autoria da Comissão de Legislação Participativa. Voto do relator. Compete a essa Comissão de Seguridade Social e Família a análise do mérito da proposição apresentada em atenção ao disposto no artigo 32, parágrafo 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Dois são os temas tratados pelo projeto de lei em exame, a saber, primeiro, a obrigatoriedade e a penitenciária ser dotada de seção para gestante parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao menor desamparado cuja responsável esteja presa. E a manutenção do poder familiar das detentas durante o período de recolhimento e a necessidade de seu consentimento para adoção. Quanto ao primeiro ponto, mister se faça assinalar a recente edição da Lei 11.952 de 2009, que conferiu ao artigo 89 da Lei de Execução Penal redação do seguinte teor. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidos nesse artigo. Primeiro, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas. E 2, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Diante dessa norma, foi atendido o objeto da proposição em análise no tocante à alteração do artigo 89 da Lei de Execução Penal. Assim sendo, o artigo 2 da proposição há de ser suprimido. No que guarda pertinência com o poder familiar da presa, reconhecemos a conveniência e a oportunidade da medida, cuja positivação se pretende. Com a sua adoção, estar-se-ia prestigiando o direito da criança de ser educada junto à mãe, não raras vezes a parte mais importante e fundamental de sua família. Ademais, assegura-se o direito da mãe presa ao exercício do poder familiar, artigo 22 do ECA, cuja perda ou suspensão há de ser declarada judicialmente em procedimento próprio, artigo 24 do ECA. Por todo o exposto, meu voto é pela aprovação do projeto de lei 3.669 de 2008, nos termos do substitutivo que se apresenta. Então, o substitutivo está apenso. Eu gostaria de pedir a Vossa Senhoria para não lê-lo, já que todo mundo tem o substitutivo em mãos. Põe em discussão o relatório do deputado Geraldo Rezende sobre o projeto de lei de número 3.669/08. Ninguém a discutir. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora ao item 17, projeto de lei número 2040 de 2011, Senado Federal, Cristóvão Buarque, PLS 14/2007, que acrescenta artigo 26b à lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para estabelecer condições de oferta de ensino da língua brasileira de sinais Libras em todas as etapas e modalidades da educação básica, a pensar do PL 2391/2011. Relator, deputado Walter Tosta. Como ele não está presente, passamos para o seguinte. Seria já nos itens da preferência que foram aprovados, o item 36, o deputado Paulo César está declinando para a deputada Jandira. O item 36. Então, vai para o item 22. Certo. Então, precisa botar para votar lá. Então, passamos para o item 22. Projeto de lei de número 6.759/2011.
2010, do Senado Federal, Maria do Carmo Alves, PLS 158/2009, que altera a lei número 11.664, de 29 de abril de 2008, para incluir a pesquisa de biomarcadores entre as ações destinadas à detecção precoce das neoplasias malignas de mama e do trato genital feminino e à pesquisa de predisposição genética para essas doenças, a pensar do PL 6.917/2010. Relatora, deputada Jandira Fegali, para quem eu passo a palavra. Eu vou direto ao voto, presidente? Pois não. A preocupação do Poder Legislativo com a questão do câncer de mama é bastante pertinente. É inadmissível que o diagnóstico de grande parte dos casos se dê ainda tardiamente, resultando na morte prematura e desnecessária de milhares de mulheres por ano. Nesse sentido, a lei que se pretende alterar menciona expressamente o encaminhamento a serviço de maior complexidade das mulheres, cujos exames citopatológicos ou mamográficos ou cuja observação clínica indicar a necessidade de complementação diagnóstica, tratamento e segmento pós-tratamento que não puderem ser realizados na unidade que prestou o atendimento. Assim, são encaminhadas para tratamento, acompanhamento específico ou investigação diagnóstica o grupo de maior risco. Em seguida, a Lei 11.664 de 2008 define explicitamente que o órgão federal responsável pela execução das ações citadas na lei, ou seja, o Ministério da Saúde, deve determinar a complementação ou substituição dos exames citopatológicos de colo uterino e mamográficos quando houver indicação. De acordo com o consenso para controle do câncer de mama, norma adotada no SUS, o exame clínico e a mamografia devem ser realizados anualmente a partir de 35 anos no grupo de risco. Assim, o grupo caracteriza-se por incluir mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama abaixo de 50 anos de idade, mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer faixa etária, mulheres com história familiar de câncer de mama masculino, mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ. Garante-se o acesso ao diagnóstico, tratamento e segmento por todas as mulheres que apresentarem alterações. Da mesma forma, está assegurada a confirmação diagnóstica em serviços especializados por meio de biópsia, cito ou histopatologia. O objetivo principal da proposição ora em tela é assegurar a realização de exames para identificação de biomarcadores para neoplasias malignas da mama e do trato genital. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, INCA, os biomarcadores podem ser definidos como alterações quantificáveis que permitem avaliar o risco de adquirir uma doença, diagnosticar doença no estágio inicial, avaliar o prognóstico, selecionar o melhor tratamento e monitorar a resposta ao tratamento. Neste sentido, a proposição avança ao incluí-los no rol dos serviços oferecidos pelo SUS, seja por meio da rede própria, contratada ou conveniada. Em relação à alteração proposta para a emenda da Lei número 11.664, 29 de abril de 2008, não considero pertinente a substituição da expressão colo uterino por trato genital. Tal substituição somente se justifica se houvesse recomendação para a detecção precoce de câncer de endométrio ou de ovário, mas até o momento são insuficientes as evidências científicas quanto a tecnologias capazes de identificar tal doença com impacto positivo na redução de mortalidade. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, conclui que, no caso do câncer de ovário, os potenciais malefícios do rastreamento superam os benefícios. Parecer técnico do Instituto ressalta que elevado número de mulheres com teste positivo que não terão câncer de ovário, resultados falsos positivos, situação que gera ansiedade e ônus injustificável ao Sistema Único de Saúde. Para o câncer de endométrio, a justificativa para a não recomendação é similar. Quanto ao projeto apensado, pode-se constatar com clareza que a política que pretende implantar já está sendo desenvolvida pelo SUS. A própria Lei 11.664 de 2008 que analisamos trata especificamente da questão. O câncer de mama é uma das prioridades do Pacto pela Vida e está sendo encarado desta forma, inclusive com aumento de recursos. O Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama, o Viva Mulher, existe há mais de uma década. Já são tradicionais as campanhas educativas e a divulgação da importância de aderir às estratégias de prevenção. Vemos que, por seu lado, o Sistema Único de Saúde não está inerte diante dos cânceres que acometem as mulheres. Existem políticas e programas em andamento,
acordados e cumpridos pelas 3 esferas de governo. As estratégias adotadas estão de acordo com as recomendações científicas. Por outro, há mérito na proposta apresentada ao avançar nesta política. Atendendo, pois, ao nobre propósito da autora do PL 6759/2010, propomos que a inclusão da realização de exames para identificação de biomarcadores se dê apenas para as ações destinadas à detecção precoce das neoplasias malignas de mama. Também consideramos oportuno reduzir a idade para a realização do exame mamográfico de 40 para 35 anos, no caso de mulheres consideradas como grupo de risco. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 6759/2010, na forma do substitutivo, e pela rejeição do projeto 6917/2010. Sala das Comissões, 20 de março de 2012. No substitutivo, então, nós apresentamos essas alterações em relação ao projeto e rejeitamos o projeto pensado. É o relatório. Em discussão. Eu gostaria de chamar a atenção nesse projeto da capacidade instalada hoje dentro do país de mamógrafos, das filas, e da dificuldade também em relação, quando do diagnóstico que está sendo feito já no estágio 3, às vezes no estágio 4, na demora da realização por falta ainda de capacidade instalada. 2 semanas atrás, nós tivemos um café da manhã com o ministro da Saúde, onde ele coloca a iniciativa do governo da aquisição de 80 aceleradores lineares num intervalo relativamente curto de tempo. Um projeto muito audacioso. Mas o maior empecilho a esse projeto reside nos recursos humanos de radioterapeutas e físicos para poder operar uma quantidade expressiva de aceleradores lineares. Quando nós reduzimos de 40 para 35 a faixa etária, deputada Jandira, nós estamos desafiando o Ministério da Saúde a ampliar o acesso, que hoje, nas portarias atuais, nós já temos um tempo de espera extremamente elevado e um número muito pequeno de mamógrafos para cumprir a portaria atual, que ainda está, se não me engano, em 50 anos de idade. A recomendação técnica era de 40 e aqui nós estamos reduzindo para 35, o que eu concordo do ponto de vista de literatura científica, mas chamo a atenção desta dificuldade que nós temos hoje de diminuir esta faixa etária para 35 anos. Mas acompanho o voto da relatora. Como não temos mais nenhum inscrito para discussão, em votação, aqueles que são pela aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Vamos ao item 36 da pauta. PL 5439, nobre deputado Mauro Nazif, que dispõe sobre o piso salarial do nutricionista. Para o seu relatório, nobre deputado Dr. Paulo César. Senhor presidente, com a sua aquiescência, vou direto ao voto. A proposição que ora analisamos demonstra a preocupação do autor, o ilustre deputado Mauro Nazif, em garantir boas condições para o melhor exercício dos profissionais de saúde no Brasil, no caso, pela apresentação de proposta de piso salarial digno para os profissionais da nutrição. Enfrenta, assim, um dos problemas cruciais do setor saúde, os baixos níveis salariais de seus trabalhadores, que afetam essa área tão fundamental para a preservação da saúde e da vida de todos os brasileiros. Sem dúvida, dentre os sérios problemas no campo da saúde, a má remuneração de seus funcionários é um dos mais graves e tem sido um entrave para a melhoria da oferta de serviço para a população brasileira, notadamente para os mais pobres. O perfil epidemiológico dos brasileiros tem colocado em evidência a importância dos profissionais de nutrição. Este fato pode ser constatado facilmente ao se observar o crescente número de doenças e mortes
associadas à alimentação inadequada, com verdadeiras epidemias de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, entre várias outras patologias em que o nutricionista tem papel indispensável para a sua prevenção e tratamento. Sua atuação no SUS cada vez mais tem ido muito além da antiga visão em que predominavam atividades de suporte e recomendações de dietas em nível hospitalar. Atualmente, tem papel relevante também no campo da atenção primária, ampliando sua ação no Programa da Saúde da Família, oferecendo cada vez sua contribuição para mudar os hábitos e costumes alimentares nocivos à saúde. Nesta nova fase em que o hospital deixou de ser o centro dos cuidados, vem se destacando nos programas de promoção da saúde, onde os aspectos educacionais são determinantes. Ademais, tem atuação marcante junto às famílias e grupos populacionais, além de participar da gestão dos serviços de saúde e produzir estudos relevantes sobre as questões de sua área no campo da saúde pública. Trata-se, como já destacado, de um setor profissional relevante para cujo exercício exige pessoas qualificadas e que necessitam de constantes estudos e aperfeiçoamento, o que também, por si só, justificaria uma remuneração condigna em função da complexidade e da responsabilidade das atividades que exercem. Nada mais justo, portanto, que os nutricionistas, por todas essas razões, e passado mais de 40 anos da regulamentação de sua profissão, tenham direito a um piso salarial digno. Somos sabedores, todavia, que outras medidas são indispensáveis para garantir a qualidade do trabalho que desenvolve. Assim, além de se assegurar proventos adequados, é importante que se estabeleça programas de educação continuada, acesso a cursos de aperfeiçoamento e também a garantia de boas condições de trabalho. Com esse conjunto de iniciativas, o grande beneficiário de todo esse esforço será o cidadão brasileiro, especialmente os que utilizam o SUS. Pelas razões expostas, consideramos adequada e oportuna a presente proposição, que regulamenta na forma da lei o direito do nutricionista a um piso salarial digno. Por esta razão, entendemos não ser apropriado se remeter a convenções coletivas de trabalho a decisão de estabelecer este piso, conforme proposto na emenda modificativa de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá. Seria altamente temerário, especialmente para regiões onde os sindicatos têm um pouco poder de mobilização. Corre-se o risco de termos pisos salariais distintos de acordo com a força de cada sindicato, ampliando as desigualdades já existentes. Da mesma forma, embora com o mesmo objetivo desta proposição, entendemos que o PL 6375/2009, ao propor piso salarial do nutricionista no valor de R$ 2.500, subestima a necessidade destes profissionais, não lhes oferecendo uma contrapartida financeira proporcional à sua importância para o sistema de saúde brasileiro. Diante do exposto sob ótica desta comissão, manifestamos nosso voto pela rejeição do projeto de lei número 6375/2009 e pela aprovação do projeto de lei número 5.439/2009, com rejeição da emenda modificativa apresentada. Sala da comissão, deputado relator, doutor Paulo César. Esse é o voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista para examinar melhor essa matéria. Vistas concedida, deputada Benedita da Silva. Só gostaria de fazer uma observação, já que a deputada solicitou vistas, que é a inserção do profissional nutricionista no SUS. Nós ainda não temos claro, e seria talvez uma oportunidade, de inserirmos a obrigatoriedade do nutricionista junto à atenção básica, junto às equipes do Programa de Saúde da Família. Nós só temos os NASF, que é um profissional a cada 8 equipes, o que dá uma relação de quase 1 para cada 30 mil pessoas, o que claramente está subdimensionado. Então, fica também a oportunidade, durante a vista, de se avançar na questão. E temos a subcomissão instalada, que com certeza vai discutir a inserção desse profissional, deputado Nazareno Fontes. Eu até aproveitando o seu comentário, só para dizer o seguinte, que a gente temos esse problema aí dos NAS, mas não podemos esquecer que nós temos a obrigatoriedade, em virtude do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar,
de ter nutricionista em todas, se não nas escolas, pelo menos em grupos de escolas, porque todo o cardápio é feito por elas. Então, nós temos hoje problema, inclusive, de dar conta desta demanda até para formar. Como eu tenho estudado isso por causa da segurança alimentar desde 2007, é uma das coisas que eu tenho chamado a atenção. Até para formar os profissionais, para dar conta hoje disso, nós precisamos de alguns anos, certo? E com o programa Saúde na Escola, que voltou à tona, ou seja, a integração saúde, né, e educação na própria escola, aumentou mais ainda essa demanda. Então, hoje nós temos problema de alguns municípios sequer ainda cumprindo essas regras, com algumas dificuldades. Então, só para mostrar o tamanho do problema. Por isso que a gente precisa fazer uma análise cada vez mais planejada, porque além dos custos que são necessários, nós temos o problema dos cursos não atenderem na demanda. Talvez valesse até apenas uma boa audiência para a gente fortalecer melhor e atender esta grande necessidade, que esse é um profissional que cada vez mais se afirma dentro da saúde, dentro da segurança alimentar e nutricional, não é? Pelo qual nós temos o maior zelo e respeito e queremos o fortalecimento desse profissional, e é por isso que a sua fala me fez fazer esse complemento, e até aquela subcomissão que nós estamos, já era para ter sido instalada, mas houve um problema de comunicação burocrática que alguns companheiros parlamentares dizem, mas na hora não encaminha oficialmente, onde isso poderá fazer parte de uma audiência pública, é isso que eu queria dizer, para nós juntos, inclusive, o próprio colega, o Paulo César, vai fazer parte dessa subcomissão, e eu acho que ele vai poder contribuir para fortalecer, no nosso relatório futuro, proposta nessa direção. Era essa a minha intervenção. Deputado Marcos Pestana. Presidente, há uma demanda generalizada por incorporação de outros profissionais na atenção primária. Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais. A originalidade do modelo de atenção primária no Brasil, através da estratégia da saúde da família, e sua eficácia, se dá, a sua superioridade, inclusive, ao modelo cubano, ao italiano, é porque há o caráter multidisciplinar, que não é centrado só no médico de família, como é em Cuba, como é na Itália e outros países. No entanto, nós temos que ser muito cuidadosos, porque há um fator inibidor, que é o limite orçamentário. Os municípios já estão, não conseguem sustentar o financiamento da atenção primária sozinhos. Então, é claro que, por exemplo, o nutricionista no ambiente hospitalar é obrigatório, todos estão... Eu acho que temos que pensar na linha do modelo do NASF mesmo. Não é possível incorporar N perfis de profissional na atenção primária. Só em Minas são quase 5 mil equipes e não há... eu acho que nós temos que ter muito equilíbrio. Já temos os agentes comunitários, o nutricionista pode qualificar e orientar 8 equipes de saúde da família, e os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários, os enfermeiros médicos, chegarem isso à comunidade. Mas não é viável a gente fazer uma expansão ilimitada desse modelo exitoso que já incorporou profissionais de enfermagem, médicos e odontólogos, mas que não é viável a gente generalizar isso. Temos que ser muito prudente nisso. Doutor Paulo César. Rapidamente, senhor presidente, devido ao fato da importância cada vez mais crescente do profissional da nutrição, eu tenho certeza que a deputada, a nobre deputada Benedita da Silva, a nossa sempre senadora pelo Rio de Janeiro, tenho certeza que ela irá muito contribuir, já que o projeto foi dado vista a ela tem muito a contribuir, após ler o relatório, estará acrescendo aí e valorizando cada vez mais os profissionais de nutrição, assim como a subcomissão Nazareno Fontelli, que também traz uma contribuição. E é uma profissão que a cada dia vem sendo solicitada em diversos segmentos, porque a crescente população, crianças e adolescentes que cada dia vão ficando obesos,
né, 30% 30% dos adolescentes e jovens brasileiros já estão com sobrepeso, né, e serão os diabéticos de amanhã, os hipertensos de amanhã. Então, essa política realmente que precisa ser vista, fazendo com que o profissional de nutrição seja cada vez mais valorizado, porque tem uma área de atuação muito grande e que a cada dia são profissionais que vão estar sempre mais sendo solicitados. Esse programa que o Ministério da Saúde já começou a fazer um levantamento em 21 mil escolas do país sobre a questão do sobrepeso em criança e adolescente. Acho que tudo isso aí forma um conjunto e que leva essa Comissão de Seguridade Social a estar vendo essa questão, né, do profissional da nutrição em diversas áreas de atuação, mas que para isso também possam ter um salário à altura da sua capacidade e do seu profissionalismo e da sua dedicação e dos seus cursos de aperfeiçoamento. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. E vamos em frente, vamos ao próximo item. Deputado Darcísio Perones, para considerações, já que as vistas já foram concedidas à deputada Benedita da Silva antes da presença de contribuição. A nutricionista as prefeituras já são obrigadas a contratar nutricionistas para os seus programas. Isso é indiscutível. É indiscutível. E é fundamental a presença delas nas prefeituras. Mas eu concordo com o deputado Marcos, a título de contribuição, a deputada Benedita é relatora? O relator foi o deputado doutor Paulo César, que ao ler o seu voto teve o pedido de vistas pela deputada Benedita. Colocar hoje a nutricionista no PSF é impraticável, do seu ponto de vista de remuneração. Agora, uma nutricionista da prefeitura cobrir da orientação, sim, mas nutricionista hoje no PSF, talvez no futuro, sim, longínquo. Então eu concordo, tem que ter muito cuidado. Agora, a nutricionista precisa sim estar no quadro de prefeitura, sim, mas no PSF é um risco enorme, do seu ponto de vista econômico e também, convenhamos, há enormes necessidades anteriormente. Tenho certeza que esse debate vai ser muito qualificado. Nas vistas foram solicitadas pela deputada Benedita, como nós temos o projeto de lei 40, de autoria do nobre deputado Antônio Carlos Mendes Tami, que muito nos honra com a sua presença aqui na Comissão de Seguridade Social, e o relator, deputado Eduardo Barbosa, se for somente uma coisa pontual, deputado Geraldo Rezende, para que nós possamos já dar a palavra para o relator Eduardo Barbosa, mas faço essa exceção para Vossa Excelência. Estou falando pouco, senhor presidente, mas é atentar. Nós estamos discutindo aqui o piso salarial, nós não estamos discutindo incorporar nutricionistas, assistente social, demais profissionais no PSF, mesmo porque essa discussão já houve no passado aqui, inclusive a gente apresentou o projeto nesse sentido e tivemos uma compreensão, inclusive da deputada relatora na época, a deputada João Moraes, de fazer com que esses profissionais estivessem ligados ao NASF, que é a formatação que o Ministério da Saúde criou para essa situação. Nós estamos discutindo o piso salarial, mas estar atento. Muitas vezes a gente quer dar uma contribuição aqui e a gente traz prejuízo maior. Hoje nós temos que verificar como é que está o país todinho, um país continental. Muitas vezes nós, ao invés de abrirmos possibilidade de emprego para os profissionais no campo de saúde, nós estamos impedindo que eles se empreguem, às vezes até levando ao desemprego de várias categorias aí. E nesse sentido nós precisamos, e aí eu digo, a questão do piso salarial do nutricionista, assim como de outras áreas da saúde, nós precisamos de discutir aqui. Nós estamos enfrentando a questão dos agentes comunitários de saúde que não saímos. Há 17 outras categorias que estão pleiteando piso, inclusive a nossa própria categoria dos profissionais médicos. Então precisamos fazer esse debate, tem a subcomissão que foi adotada na semana passada e que nós precisamos levar esse debate para essa subcomissão para a gente trazer aqui já algo mais avançado nesse sentido. Tenho certeza que nós avançaremos. Projeto de lei 7888, autoria do nobre deputado Antônio Carlos Mendes Tami, para o seu relatório, deputado Eduardo Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Então, a proposição em exame, ela foi apresentada pelo deputado Mendes Tami, que está aqui do meu lado,
mais uma vez apresentando sempre temas relevantes, importantes e às vezes nunca visto pelo Parlamento. E conforme consta nessa proposição, no seu artigo 1º, dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização dos planos de intermediação de benefícios, assessoria e prestação de serviço funerário, mediante a contratação de empresas administradoras de planos de assistência funeral, com pagamentos mensais pela disponibilização de toda a infraestrutura do atendimento. Trata-se de medida oportuna e necessária, uma vez que não há qualquer regulamentação em lei acerca desses planos de assistência funerária. Os planos de assistência funerária visam assegurar que o contratante e seus dependentes, em caso de morte, contém com um conjunto de serviços para a realização de um atendimento funerário, organização e coordenação das homenagens póstumas, do cerimonial e dos traslados, providência administrativa, técnicas legais e fornecimento de artefatos, sem que seja necessário desembolso financeiro pela família, uma vez que o contratante já pagou mensalmente uma quantia para ter o direito a esses serviços. Em geral, os principais consumidores desses planos são as pessoas de baixa renda, que, receosas que suas famílias não disponham de condições financeiras para lhe propiciarem um funeral digno, contratam previamente os serviços de uma funerária, diluindo o pagamento dos serviços funerários em parcelas mensais com valores acessíveis. Constata-se, no entanto, que no âmbito das empresas que administram os planos de assistência funerária, há gestões fraudulentas ou imprudentes que acabam por tornar o plano insolvente, gerando prejuízos irreparáveis aos consumidores dos planos. Em alguns casos, os planos deixam de ser oferecidos e aqueles que estavam realizando a poupança diluída para ter direito ao serviço de funeral sequer têm o direito ressarcido. De outro lado, há casos em que o contratante ou um de seus dependentes chega a falecer e não tem a contraprestação dos serviços contratados, deixando de ter o funeral digno que tinha financiado e planejado. Portanto, entendemos que a proposição em tela é essencial para a proteção dessa população de baixa renda, que atualmente não dispõe de garantia do cumprimento dos serviços prestados por planos de assistência funerária em face da ausência da regulamentação legal. Esses planos, que visam justamente a proteção de um público hipossuficiente, não podem permanecer sem parâmetros legais para uma comercialização e solvência. É imprescindível que nós, parlamentares, aprovemos medidas para garantir a segurança desses planos em favor principalmente de seus consumidores, que, conforme ressaltado, são essencialmente pessoas mais carentes de recursos. De acordo com a informação que obtivemos no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de número 1926/2004, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda manifestou que a prestação de serviços funerários constitui questão controversa quanto ao enquadramento dentro das modalidades de operações legalizadas. De um lado, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, entende que o plano funerário contém elementos de contrato de seguro, mas não podendo ser com ele confundido. De outro, o Banco Central, questionado sobre a possibilidade de enquadramento na modalidade de consórcio, informou não ter a característica desse sistema. Por fim, a PGFN exarou o entendimento no sentido de que a prestação de serviços funerários constitui uma forma de captação antecipada de poupança popular, previsto no inciso 5 do artigo 7º da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 71, e, portanto, essa atividade dependeria de prévia autorização do Ministério da Fazenda. No entanto, o referido dispositivo que embasava o enquadramento no regramento de captação antecipada de poupança popular foi revogada pela Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008. Conforme posicionamento transcritos acima,
já havia, então, uma controvérsia acerca de como enquadrar o serviço e planos de assistência funerária, e, embora o Ministério da Fazenda tenha adotado um posicionamento, o dispositivo que embasava a tese do referido Ministério foi revogado em 2008. Tais fatos corroboram, portanto, para a urgência da regulamentação dos planos de assistência funerária, de forma a afastar controvérsia de competência e enquadramento legal, bem como arbitrariedade a serem cometidas pelos entes públicos em face da ausência da regulamentação legal. A proposição é meritória e bem abrangente no sentido de estabelecer os requisitos para garantir a segurança desses planos de assistência funerária, salvo melhor juízo da comissão competente para tratar de assuntos relacionados ao contrato em tela, que parece ser a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Nos termos da distribuição proposta, parece-nos adequado realizar ajustes à proposição em exame por questões de técnica legislativa, bem como para propiciar maior segurança para seus consumidores, que, insistimos, estão representados principalmente por pessoas de renda mais baixa. Portanto, esses consumidores merecem uma ampla proteção legal contra a gestão fraudulenta e imprudente de algumas empresas que administram esses planos. Dessa forma, propusemos a inversão da ordem dos artigos 2º com 3º e dos artigos 5º com 6º. Acrescentamos os itens ao artigo 5º, que trata das obrigações e responsabilidades das partes, e, por fim, substituímos o PROCON pelos órgãos de entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, adequado à legislação em vigor. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 7.888, de 2010, na forma do substitutivo anexo. Querendo ressaltar que, no meu substitutivo, a gente detectou aqui um erro de redação que eu queria, dentro do meu voto, já corrigi-lo, porque no texto apresentado, no artigo 3º, parágrafo 1º, nós temos lá, após o primeiro ano de comercialização de planos de assistência funerária, a entidade comercializadora estará obrigada a promover os devidos ajustes contábeis para adequação de reserva técnica e da reserva de, está escrito no texto apresentado, insolvência. Nós estamos corrigindo. Qual o artigo, Dado, por favor? Artigo 3º, parágrafo 1º, substituindo insolvência por solvência, estabelecidos nesta lei. Bom, então o meu substitutivo está aí, e o importante é que isso foi amplamente discutido, inclusive com as empresas funerárias representadas por suas organizações. Há um interesse, inclusive, das empresas funerárias para que essa regulamentação aconteça. No entanto, aqui nós estamos obrigando, dentro do projeto de lei, que as empresas tenham um fundo, que possam estabelecer contratos muito bem definidos das responsabilidades do contratante e de quem contrata, fazendo com que assim a gente assegure os direitos fundamentais do serviço ser prestado para as pessoas que então fizeram esse contrato. Então esse é meu voto, o substitutivo é grande, mas se quiserem que haja leitura, a gente faça. Se não, esse é o meu voto. Em discussão, deputado Nazareno. Só aproveitar para fazer aqui um breve comentário. Quando fui vereador, uns 20 anos atrás, eu apresentei o projeto da assistência funerária gratuita. Porque na minha visão de SUS, tem sentido aquele serviço não ser provido pelo Estado. Porque boa parte das pessoas morrem ou sobre, vamos dizer, a assistência da saúde, ou no próprio hospital, ou mesmo em casa. Na maioria das vezes tem os acidentes, tem as outras coisas, etc. E não tem sentido a gente não garantir aquele mínimo. Até porque eu via na minha experiência de médico a disputa de funerária que às vezes, muitas vezes até acelerava a morte de alguém. Então eu estou só lembrando que já me veio à cabeça de apresentar um projeto de lei a nível nacional para que isso fosse parte complementar do sistema
de saúde, e não hoje como serviços urbanos que fica nas prefeituras de maneira independente. E por isso, assim, é uma reflexão que eu estou aqui compartilhando de longa data, e a sua leitura me fez lembrar, porque a gente não dá conta nem de ver todos os projetos, muitas vezes aqui, na hora, um e outro que a gente prioriza, e é algo que esta comissão precisa, até porque como ela pensa a assistência social, a saúde, a previdência, ou seja, as nossas funções são mais amplas, em termos de seguridade social, isto é perfeitamente compatível, que é algo que venha a se fazer, já de uma vez que boa parte da nossa população, muitas vezes é refém, sofre um constrangimento muito grande, principalmente os setores de baixa renda, com essa questão, na hora, é submetido, às vezes, a um pedido inadequado, a politicagem indevida daqueles que não se comportam devidamente bem nos seus cargos públicos, no momento de dor, né? Então, é algo que a gente provoca aqui a comissão, estou só lembrando que foi algo que eu apresentei quando fui vereador em 1989, lá em Teresina, no Piauí, e que até causou uma certa repercussão, porque a gente sabe que tem uma rede de cemitérios clandestinos, entre aspas, todo mundo vê e enxerga, né? Mas não está oficializado, porque as pessoas terminam enterrando os seus entes queridos em qualquer lugar, porque aquilo vai onerar, não é? Então, esse aspecto é perfeitamente possível, assim como nós temos credenciamento no SUS, entre aspas, voltando à linguagem antiga, onde hospitais privados prestam serviços, mas o serviço é gratuito ao cidadão e à cidadã, do mesmo jeito poderia as empresas serem credenciadas, etc., mas de maneira que aquilo estaria bancado pelo público, fortalecendo a cidadania e protegendo mais ainda as famílias. Era esse o comentário que eu achei que era oportuno dentro do que está em processo de votação. Eu gostaria de parabenizar tanto o deputado Mendes Tame pela iniciativa de colocar alguma luz nesse assunto, porque tenho certeza que todos os parlamentares que estão aqui já se depararam com solicitação de famílias, tanto naquela situação, entre aspas, da indigência, mas principalmente em situações de conflito com essas, não daria o nome, são cartões de desconto, são, enfim, com esses pseudo-planos funerários. E eu gostaria de deixar um testemunho, deputado Mendes Tame, do que tem ocorrido, do que ocorreu um episódio na minha família e o que eu tenho visto aqui no Brasil. A minha família é toda de origem italiana, vieram no começo do século XX como milhares de migrantes italianos. E numa das idas à Itália para rever os filhos, a minha bisavó faleceu na Itália. E o meu bisavô, então, a sepultou num cemitério na cidade de origem dela. 64 anos depois, eu levei o meu avô à visita ao túmulo da minha bisavó na Itália. E lá chegando, deu-se onde que está, onde que é o jazimento, não sei, o cemitério, meu pai dizia que era esse. Chegamos, fomos na administração do cemitério e pegaram um livro, daqueles livros muito antigos, pelo ano do falecimento, localizaram um documento em que, na época, o meu bisavô havia pago para que durante 100 anos fosse dada manutenção no túmulo. Só para o senhor ter como é que a coisa acontecia lá. E nós chegamos no túmulo, estava lá o túmulo limpo, tinha uma pequena florzinha lá, arrumado com o nome dela. Aí, aqui no Brasil, isso não consta que eu já li aqui o substitutivo. Quando o cidadão contrata o plano, mas não tem como é o nome? O jazigo, ele permanece por 5 anos, se não me engano, caiu para 3 anos agora, e essa inviolabilidade do corpo, ela é quebrada por conta de espaço.
e o substitutivo ele não contempla em cláusulas contratuais em que você tenha que ter a perenidade do serviço. Então, se isso acontece com 3 anos com quem não tinha propriedade, estou dizendo um exemplo de alguém que ficou 60 anos sem visitar um túmulo, de repente foi lá e estava lá o túmulo. E aqui no Brasil, fico imaginando se passássemos 64 anos num cemitério concorrido, como é o espaço de cemitério na Itália, uma população extremamente idosa, se nós voltássemos 64 anos depois e falássemos, tinha um papel assinado aqui de 100 anos. Então, só para deixar que o assunto é um assunto que parabenizo Vossa Excelência, coloco em votação, pastor, nobre deputado Pastor Eurico. Senhor presidente, agradeço. Gostaria de aproveitar e parabenizar tanto o autor como o relator e dizer que eu nunca fui prefeito, mas parece que esse assunto não é novo para prefeito. Quem foi prefeito sempre teve que arcar com isso aí. Na verdade, o município sempre teve que atender os mais carentes. E acredito que o assunto é um assunto importantíssimo. Isso marca a sociedade. Porque as pessoas que precisam vão continuar precisando. Quem não precisa não vai se aproveitar de uma situação dessa, até porque é um momento do falecimento. As pessoas são muito solidárias para ajudar uma a outra. Mas eu acho que nós estamos numa comissão séria e um assunto desse passando aqui é mais um assunto que marca o que está sendo aprovado nesta comissão. Eu parabenizo o autor, parabenizo o relator. Obrigado. Muito bem, aqueles que são pela aprovação do relatório permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, depois da votação, só para o esclarecimento, porque foi colocado aqui pelo deputado Nazareno Fonteles, nós temos na Lei Orgânica de Assistência Social previsto os benefícios eventuais. E dentro dos benefícios eventuais, um deles é justamente o auxílio funerário, que até hoje não foi regulamentado. Ou seja, ele muitas vezes continua sendo um processo de fisiologismo, às vezes no município, sem termos uma previsão de receita para que os fundos de assistência pudessem ter esse recurso para manter o apoio à indigência quando solicitado, né? Então, só lembrando isso, que existe isso já previsto na lei, os benefícios eventuais, só que não tem recursos financeiros previstos para tal. Bom, também, já que vamos continuar o assunto, uma breve... Há uma questão também da parte sanitária e ambiental, porque existem muitas pessoas sendo sepultadas diretamente nas chamadas covas rasas, sem, quando a gente fala o jazigo, o nome daquela é a carneira, pelo menos assim é que eu aprendi, e a deteriorização do corpo infiltra, muitas vezes, lençol freático. Então, teria que haver que os espaços de cemitério teriam que ter obrigatoriamente o espaço apropriado para a decomposição natural da matéria. Nós teríamos na sequência o projeto de lei 329, mas com a ausência da deputada relatora Érica Cocai, nós vamos passar para o próximo item, que é o item 18 da pauta, que é o projeto de lei 1376, do deputado Afonso Camargo, que dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos e dá outras providências, com o relatório do Dr. Paulo César. Já foi concedido vistas ao deputado João Ananias e ele volta agora para apreciação. Ele, na verdade, é em discussão porque já foi, inclusive, feito a leitura do relatório. Se o senhor quiser só fazer um resumo... Isso, presidente. Está apropriado. Vamos dar celeridade. E a polêmica em sessões anteriores desse projeto, começou a se discutir sobre se o cão estava doente, se o cão estava sadio. E a proposta do Senado não é essa, é controle de natalidade, né? Se o animal estiver com saúde, o animal estiver doente, esse não era o tema. O grande tema era o controle da natalidade de cães e gatos. Então, nós fizemos nosso voto pela aprovação da emenda número 1, que diz o seguinte:
Emenda número 1. Artigo 5º do projeto, seguinte redação. As despesas decorrentes da implementação do programa de que trata esta lei correrão às contas de recursos provenientes da Seguridade Social da União e serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde, obedecidas às disposições pertinentes da lei. Da lei número 8.080, 19 de setembro de 1990, e da lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Então, nós fomos... Porque esse projeto já foi aprovado no Senado e teve essas duas emendas. Então, nós somos favoráveis, né, à emenda número 1 do Senado Federal e a rejeição da emenda número 2 foi onde houve o grande questionamento. Por que rejeitamos a emenda número 2? Diz assim... Corresponde à subemenda CCJ, a emenda número 2 plenário. Desse o artigo 1º do projeto, a seguinte redação. Artigo 1º. O controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta lei, mediante a esterilização permanente, cirúrgica ou não, desde que ofereça ao animal o mesmo grau de eficiência, segurança e bem-estar. Então, nós fomos favoráveis à aprovação do projeto e da emenda número 1, e rejeitamos a emenda número 2, porque aqui esse controle de natalidade fala esterilização permanente, cirúrgica ou não. No que o Senado colocou esse ou não na emenda, deixa em aberto que as pessoas podem utilizar de outros métodos para fazer esterilizações de cães e gatos, e que não seria da aprovação, né, nem dos deputados, nem da sociedade brasileira, que se utilizasse outros métodos. Então, rejeitamos a emenda número 2 e aprovamos a emenda número 1. Esse é o voto. E termina assim a polêmica que houve, porque se confundiu o controle de natalidade com outras questões de extermínio de animais e de se o animal estava sadio ou não. Não importa se o animal está sadio ou se está doente. O projeto é controle de natalidade de cães e gatos, devido ao grande problema que nós vemos aí nas nossas cidades, nas cidades brasileiras. Eu estava presente no dia daquela discussão que o deputado Rogério Carvalho levantou, e quando colocou-se a questão da sanidade animal para permitir a castração, na verdade, nós poderíamos ter um ganho ali, que seria colocar a castração, seja pela técnica que for, como um ato realizado por médico veterinário. Porque nesse momento nós não fecharíamos, porque nós não sabemos se no futuro você pode ter métodos de esterilização. Por exemplo, no ser humano nós já temos química, que é o uso dos implantes intradérmicos, que são uma série de métodos, né, de controle de natalidade que nós utilizamos. E quando se fala que se fosse sobre responsabilidade do médico veterinário, ele atestaria a sanidade do animal. E isso também daria uma garantia para que não se fizesse castração sem a técnica cirúrgica adequada, sem o espaço cirúrgico adequado, sem os anestésicos adequados, porque infelizmente a gente ainda vê alguns atos sendo feitos em relação aos animais sobre uma pretensa, né, isso principalmente nos locais que não têm acesso aos veterinários, sobre uma pretensa controle, sendo feito sem anestesia, sendo feito por pessoas não habilitadas, não fazendo nem ao menos a sutura, jogando borra de café, jogando açúcar, enfim, principalmente contra os espécimes machos, já que a fêmea, a castração é muito mais complexa. Então, foi nesse sentido que eu, naquele dia, colaborei dizendo que esse ato deveria estar, de alguma maneira, deputado Izar, sobre a égide do médico veterinário, que atestaria a sanidade e garantiria a realização dentro dos preceitos éticos. Mas não cabe mais vistas nesse projeto. E o relatório do nobre deputado Paulo César vai ainda fazer o seu trajeto dentro da casa. Isso, nobre presidente. E quando a gente rejeita a emenda número 2,
a gente volta ao texto original, no artigo 1º, que diz que o controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta lei, mediante o emprego da esterilização cirúrgica, vedada a prática de outros procedimentos veterinários. Mas ela não reserva essa esterilização cirúrgica, ela não diz ao profissional médico veterinário. Então, vamos supor, um exemplo bem grosseiro. Eu sou médico, então eu vou castrar esse cachorro. Seguro o cachorro, amarro o cachorro, faço anestesia local, vou lá e faço o procedimento. Eu estou fazendo um procedimento. Eu sou muito prático com isso, como você faz, por exemplo, capação de boi. Abre, tira e corta. Mas, enfim, acho que essa fase nós já ultrapassamos, agora aqui nós estamos em regime de discussão. Deputado Ricardo. Não, é uma questão, presidente, nessa questão que o senhor falou do médico fazer o serviço do veterinário ou vice-versa, isso eu acho que na própria regulamentação das profissões existe um código de conduta. E quando a gente fala de cirurgia... Mas é que como aqui está tratando de controle de natalidade, por exemplo, eu dei um grosseiro como médico, mas eu poderia ser um peão de fazenda que já fez isso várias vezes, já viu meu pai fazer isso várias vezes, então pega aqui isso aqui que eu mesmo vou fazer. E não é só a castração. Tem aqueles que cortam rabo, tem aqueles que cortam a orelha para a orelha ficar de pé. Aquilo às vezes é feito dentro de pet, por práticos. Discutem-se até a tosa dos animais feitas por práticos ou por veterinários. Agora, cirurgias, nós perdemos uma oportunidade, que não cabe mais, de fazermos um marco de posição respeitando a lei da profissão. Eu queria, na verdade eu não sou membro da comissão, eu sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais. Pelo notório saber de Vossa Excelência e pela militância em defesa intransigente da causa da proteção dos animais, é muito importante e a comissão fica extremamente lisonjeada com a presença de Vossa Excelência nesse debate. Obrigado, presidente. Eu vim aqui já algumas sessões para acompanhar esse projeto e, na verdade, hoje eu queria agradecer ao presidente que atendeu o nosso pedido e colocou em votação esse projeto que está aqui desde 2003. Eu acho que vai ser um grande avanço para a causa animal, e não só para a causa animal, como para a saúde humana, porque quando a gente fala de controle populacional de cães e gatos, a gente está falando também de combate à devastação de zoonoses e assim por diante. Então, queria também agradecer ao relator, que numa conversa que tivemos no ano passado, pelo telefone, compreendeu o problema do ou não, né, da questão da castração química, e pedir aos nobres pares que votem com o relator, porque eu acho que isso vai ser um grande avanço para a causa animal e para a saúde humana no Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Em votação, relatório. Aqueles que são pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós vamos... eu peço... Nós temos um... Muito obrigado aos nobres pares. Eu gostaria de pedir a boa vontade dos pares. Eu gostaria de apreciar mais um projeto, cujo relator é o nobre deputado Pastor Eurico, depois simbolicamente votar os requerimentos, e a deputada pediu para fazer a leitura, né, na sequência. Então, eu vou colocar o item 38 da pauta, que é o item... É um projeto de lei do deputado Marcos Montes, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, extremamente importante, cujo relator, nobre deputado Pastor Eurico, que eu gostaria que lesse direto ao voto para que nós pudéssemos aproveitar o tempo para o debate. Senhor presidente, é só uma questão de consulta, a princípio. Foi apresentado o voto na sessão passada, né, e foi pedido vistos. Eu acho que foi já de conhecimento de todos. Não sei se havia necessidade de ler novamente. Somente contextualizar para os pares que eventualmente não estavam o escopo, como fez agora o nobre deputado Dr. Paulo César. Bom, como Vossa Excelência já fez a colocação, esse projeto de lei 11.430, de 7 de agosto de 2006, cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, e dispõe no capítulo 2º, artigo 18 a 24, sobre as matérias protetivas de urgência para amparar a mulher vítima de violência doméstica. Trata-se de um cuidado, um zelo, uma proteção mais à mulher,
Até porque a vulnerabilidade feminina hoje é muito grande, inclusive no próprio projeto se vê a questão da mulher que não tem, às vezes, com medo de divulgar, de falar, de denunciar, ela sofre muito mais. E aí sim o projeto vê também algumas reparações para ela no caso de violência. Acredito que tem muita importância para nossas mulheres, as mulheres brasileiras, e essa comissão com certeza estará marcando mais um ponto importante na aprovação desse projeto. Deputada Carmen Zanotto. Todo projeto de lei que amplia e protege as mulheres, em especial da violência doméstica, eles são importantes que a gente tramite o mais rápido possível nessa casa, então, pela aprovação. Deputada Benedita. Eu também gostaria de me manifestar, sabendo de que existe nessa casa todo um esforço, não só da bancada feminina, coordenada pela deputada Janete Pietá, mas todas nós temos projetos nessa direção e queremos que todos esses projetos de combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, tenham o nosso apoio. Por isso a manifestação nesse momento. Eu apoio. Eu gostaria de chamar a atenção aqui aos pares, principalmente a nossa bancada feminina, que a violência contra a mulher, em 2000, posso estar enganado, ou 7 ou 8, acho que 8, ela passou a ser uma doença de notificação compulsória por parte da saúde. E cabe aos municípios capacitarem os seus trabalhadores para que essa notificação compulsória passe a ser parte deste grande material para que a gente possa ter o tamanho do problema. E essa é uma notificação compulsória que nós temos municípios com 0 de notificação, flagrantemente, porque é crime não notificar uma doença de notificação compulsória. Então fica aqui uma sugestão para que nós possamos trazer para o âmbito dessa comissão, já que isso é temático da saúde, é uma doença de notificação compulsória, assim como é a dengue, assim como é o sarampo, assim como são doenças infecciosas. Esta é uma doença de notificação compulsória, que no ano de 2009, que foi o meu último ano na secretaria, eu me lembro bem que foram notificados no Centro-Oeste 3.900 casos, e Campo Grande notificou 3.800. Então, tem algo de errado nessa história, e que eu acho que isso cabe, nobre deputada Carmen Zanotto, trazemos a discussão sobre o que as autoridades de saúde, por como que está sendo a cobrança pela notificação, para que a gente possa capacitar agentes comunitários, técnicos de enfermagem, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, e convencê-los de que aquilo dali não é quebrar não é violar a confidencialidade do atendimento, mas a notificação do episódio como doença de notificação compulsória. Senhor presidente, só a guisa de contribuição, no bojo desse projeto há um detalhe importantíssimo, até que a lei já tem as penalidades para o agressor, mas ainda vem dando mais respaldo ao juiz para que ele possa aplicar também a pena a questão da proteção financeira, no momento que a mulher está sem condições de desempenhar suas funções, automaticamente o agressor vai ter que estar dando ali uma compensação financeira a ela. Deputado Nazareno. Eu queria só aproveitar esse momento, que como é uma alteração da Lei Maria da Penha, e eu tive a oportunidade nessa comissão, em 2005, votarmos a favor desta lei, e em seguida, naquele mesmo ano, mais ou menos um mês depois, veio um projeto que incide muita polêmica, que era sobre o aborto. E eu me recordo que os argumentos que eu apresentei naquela oportunidade foram os mesmos que me levou a votar a favor da Lei Maria da Penha. Porque na Lei Maria da Penha, a violência doméstica, inclusive branda, no sentido assim que não atinja maiores efeitos físicos na mulher, ela foi penalizada. Aí, em seguida, vinha um projeto
em que a violência doméstica é maior, porque a mãe ia eliminar o filho, e a proposta era despenalizar. Aí eu dizia, olha, é incoerente, porque se você está penalizando uma violência menor, como é que no mesmo período, um mês depois, estou só mostrando como existe muitos bloqueios, preconceitos, ideias, vamos dizer, consolidadas, cristalizadas em torno dessa questão da violência, e sobretudo quando se trata do nascituro, que faz com que a gente não pense de maneira mais aberta soluções que protejam mais a vida. Então, esta é uma violência, né, mais do que nunca, que precisa ser notificada quando existir pelo menos a ameaça. Eu entendo assim, para que haja a proteção devida. Porque a gente precisa desmistificar, de fato, qualquer outro, vamos dizer, argumentação religiosa, de convivência de família, mas tem que ter a visão da proteção à vida, da visão de saúde. Então, eu abertamente estou aqui lembrando isso, porque foi 2005, já são 7 anos, e como na época eu não tive nenhuma inibição de expressar meu pensamento, e continuo pensando do mesmo jeito, por isso que dei entrada ontem, aproveito para informar nessa comissão, num requerimento ao presidente do Congresso Nacional, baseado no artigo 49, inciso 11, que dá a competência legislativa para o Congresso e impedir que o Supremo legisle por nós, para anular a decisão do Supremo de autorização de aborto da Necef. Então, espero que a mesa do Congresso cumpra com o seu dever, porque só este Congresso pode legislar. Aí sim, aqui pode dizer se quer ou não despenalizar, e aí ser lei para o país. Mas não juízes nomeados violar esta matéria e a gente ficar que esta casa está sendo humilhada e deixando aceitar. Porque em outros lugares, em outros países, a gente sabe o respeito que a Corte tem tido em relação ao poder legislativo. Então, só para aproveitar, porque a matéria tem a ver, e a gente, sem nenhum preconceito, aproveita para colocar aqui. Muito obrigado, deputado Nazareno Fonteles. Deputada Cida Borghetti. Quero apenas registrar aqui, louvar o nosso relator, pastor Eurico. Esta semana, as revistas de circulação nacional traz a triste mensagem de que o Brasil ainda desponta, né, os índices, Benedita e a nossa enfermeira Carmen aqui acompanham muito bem, as mulheres continuam sofrendo violência doméstica causada dentro das suas próprias casas pelos maridos, ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados e a violência doméstica na própria residência. Então, eu acho que realmente esta casa merece apresentar alterações, merece apresentar avanços na lei para proteger a mulher vítima de violência, proteger a família. Então, quero parabenizar o pastor Eurico pelo seu relatório e dizer que esta casa e esta comissão têm a responsabilidade de mudar esta triste imagem de ver estampado nas revistas de circulação nacional, internacional, esta imagem do Brasil em relação à mulher. Né? É o nosso dever aqui legislar a favor de políticas públicas de proteção, mas também legislar e descobrir o porquê que o agressor, se é problema psiquiátrico, psicológico, se ele sofreu abuso na infância, alguma coisa tem. Né? E Vossa Excelência é médico, né? Sabe que também é preciso tratar doença mental, tratar o agressor, porque nós vamos estar protegendo as mulheres, as famílias, mas deixando o agressor solto. Né? Então, é também preciso tratar da saúde mental dessas pessoas. Muito obrigado, deputada Rosinha. Eu também não poderia deixar de fazer o meu registro aqui pela aprovação desse projeto, a favor da aprovação desse projeto, e parabenizar o pastor Eurico pela relatoria, pela brilhante relatoria. Eu que venho de um estado
que tem o maior índice de violência, né, do país, que já foi apontado pela ONU. Inclusive, a violência contra a mulher, a gente está nada mais, nada menos que em segundo lugar. Batalhando, inclusive, para que essas mudanças ocorram, e a gente precisa da legislação e precisa de maior compromisso do poder público em aparelhar os instrumentos que estão previstos na legislação para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade. Precisamos aparelhar o judiciário, as polícias, capacitar todas as redes de atendimento à saúde da mulher, as vítimas de violência, enfim, precisamos de vontade política, de investimento e de recursos. Como o senhor bem falou, que isso também é um problema de saúde pública. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Antônio Brito, na sequência, deputada Rosane, para colocarmos em votação. Era só para fazer a minha manifestação expressa ao projeto também, senhor presidente, nessa linha do que a deputada Rosinha falou. Eu acho que é fundamental essa iniciativa do pastor Eurico, e eu acho que isso vem ao encontro de todos nós que lutamos por políticas sociais, principalmente em defesa desse momento, que é um momento importante que a mulher passa e toda a luta. Então, só o registro e registrar o voto favorável. Obrigado, deputado Antônio Brito. Deputada Rosane. Eu quero apenas me somar ao pronunciamento da deputada Cida Borghetti, deputada como eu do Paraná, e parabenizar o pastor Eurico, e dizer assim, deputado Mandetta, Vossa Excelência que é médico, muitas vezes a agressividade do homem em relação à mulher está ligada a alguma patologia associada. E quando eu falo, via de regra, dependência química, mas muitas vezes outras patologias associadas. Então, penalizar, isso não justifica que ele possa agredir. Isso não justifica. Mas quando você só penaliza, só criminaliza, só põe na cadeia, ele sai, ele constitui outra família, ele vai continuar agredindo se isso não for tratado. Seja a dependência do álcool, seja a dependência das drogas, seja os transtornos comportamentais. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, o meu esposo, ele é médico perito do judiciário. Ele trabalha muito com mulheres vítimas de violência e lesão corporal. Muitas vezes, pastor Eurico, ele refere, olha, hoje eu atendi uma senhora, fiz o laudo da agressão sofrida e ela descreveu o agressor. Esse homem precisa de tratamento, esse homem tem um transtorno mental sério, ele não precisa de cadeia, ele tem que ser tratado naquele caso específico. Então, isso é muito presente. Nós temos que ver esses dois lados. E eu, como deputada estadual, fui autora de um projeto nesse sentido no Paraná, e aquela história de vício de iniciativa, isso oneraria a Secretaria de Saúde, nós teríamos que ter equipe multidisciplinar, e o meu projeto foi refutado. Mas nós não podemos deixar de percorrer isso, de ver a agressão contra as mulheres em todas as formas, porque o que nós queremos é que ela deixe de acontecer. Não é verdade? Então, nós não podemos deixar de abordar esta situação. Obrigada e parabéns, pastor Eurico. Agradeço a todos os deputados pela intervenção. Não posso deixar de chamar a atenção que nós focamos sempre muito a violência contra a mulher. A violência contra a criança, na infância, também é epidêmica e endêmica, e nós estamos frente à violência contra o idoso, onde o abandono talvez seja mais cruel de todos os tipos de violência, e que também vai merecer e precisa merecer um debate mais qualificado nessa casa. Embora há um avanço claro com a Lei Maria da Penha, com um avanço com essas questões, mas talvez naquele momento, se nós tratássemos a violência de uma maneira mais ampla, nós não colocaríamos somente a mulher como vítima e somente este tipo de violência no holofote. A violência contra a infância, com óbitos, e contra o idoso, que são grupos vulneráveis, é endêmica. Em votação, o relatório, aqueles que são pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 214/2012, do deputado Rogério Carvalho, que requer a realização de audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família para debater o projeto de lei 1187/2011. Requerimento 215, da deputada Rosinha da DEFAL, que requer a realização de audiência pública para discutir a questão da necessidade de acessibilidade nas eleições,
como medida de garantia do exercício da cidadania e da participação pública e política das pessoas com deficiência no processo democrático e político do país, o qual eu gostaria de subscrever com Vossa Excelência. Requerimento número 216 do deputado Roberto de Lucena, que requer a realização de seminário para discutir os benefícios e malefícios do uso da maconha para fins terapêuticos. Requerimento número 217 da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública no âmbito desta comissão para debater as demandas dos servidores públicos federais da saúde. Requerimento número 219, da deputada Carmen Zanotto, que requer a realização de audiência pública para debater a regulamentação das retiradas de patrocinador e de instituidor no âmbito do regime de previdência complementar operado por entidades fechadas de previdência complementar, EFC. Requerimento 220 do deputado Eleusis Paiva, que requer a realização de audiência pública para discutir o PL 3661, que altera a Lei 7394, para dispor sobre o exercício das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências radiológicas, revoga dispositivos da lei e dá outras providências. No requerimento número 221 do deputado Amaury Teixeira, que requer a realização de seminário da Comissão de Seguridade Social e Família em Salvador, Bahia, para debater a efetividade das políticas voltadas à saúde integral da população negra. Gostaria só de deixar ressalvado que essas realizações de seminário fora do âmbito de Brasília, em outros locais, por um ato da mesa, nós temos que ter o apoiamento de 1/3 dos membros da comissão. Então, eu vou colocar aqui para que nós aprovemos e daremos o prazo para que haja... Gostaria de constar como signatário também, senhor signatário, deputado Antônio Brito, na Já Bahia. Signatário e Luiz Alberto também. Questão de ordem, senhor presidente. Assinatura também da deputada Benedita da Silva. Podemos aprovar os requerimentos sem a presença dos autores? Não, estou falando que está sendo a aprovação conjunta. É só uma questão... Podemos, se entendermos que podemos. Se houver o questionamento de... Se não houver acordo, se houver questionamento... É igual a votação agora do relatório anterior. Se questionássemos... Não, a questão é ver só um precedente. Vossa Excelência, nós estamos aqui, como são requerimentos de audiências públicas... Não, tudo bem. Que não tem maiores consequências, o debate... Mas, se for questionado, realmente, Vossa Excelência está com razão. O requerimento também do deputado Amaury Teixeira, que requer, nos termos regimentais, a inclusão de convidado Edson Guilherme Halbert, do Instituto dos Servidores Aposentados e Pensionistas, na audiência pública, que irá debater a importância da aprovação da 555. Também requerimento do deputado Amaury Teixeira, que requer, os termos regimentais, a inclusão do convidado Paulo Lino, na audiência pública, que irá debater. O número de convidados nas audiências públicas são 4. Eu tenho aberto sistematicamente algumas exceções, chegando algumas a 5. Agora, esse instrumento de serão convidados e estarão aqui, mas para compor mesa, para você colocar 8, 10 pessoas, eu acho que é contraproducente e não funciona. O último subscrever esses dois do Amaury. Ele pediu, uma vez que ele não pôde estar aqui presente, porque de fato a audiência já vai acontecer, parece que as duas pessoas estão disponíveis. Acho que não teria maiores problemas. Requerimento número 226, do deputado doutora Luiz, que requer a realização de audiência pública para discutir o trauma na sociedade brasileira, bem como a legislação e as políticas públicas adotadas sobre o tema. Trauma aqui, não o trauma psicológico apontado pela deputada Rosana, mas aquele trauma ortopédico que me é tão senhor presidente, gostaria familiar e que eu estou subscrevendo junto com o deputado... Gostaria de subscrever esse e junto com o deputado doutor Paulo César, no requerimento 226, deputado Nazareno Fonteles. Quanto à minha questão de ordem, eu gostaria só de pedir requerimento 216/12, o item 3, ele não fosse apreciado agora. Fica retirado, fica prejudicado pela ausência do deputado Roberto Lucena. Os demais
Porque ele Presidente, arguiu, ele não está presente. eu só queria pedir para subscrever Senão eu vou prejudicar todos, Benedito. o requerimento 217, junto com a deputada Érica Cocai, que trata da questão dos servidores públicos federais da saúde. Para subscrever, presidente. Subscrito pela deputada Carmen Zanotto e pela deputada Benedita da Silva. E, senhor presidente, antes de encerrar... número 217. Você está encerrando? Em votação, os requerimentos, aqueles que são pela aprovação, permaneçam como estão. Queria parabenizar aqui, senhor presidente, a deputada Rosane, que o time dela conseguiu ser campeão domingo, o Coritiba, o Coxa, e ela é uma torcedora fanática do Coritiba, então eu quero dar os parabéns a ela pelo time do Coritiba. Encerramos Estão essa reunião. aprovados os requerimentos. Só um minuto, deputado, desculpa, mas encerramos essa reunião com chave de ouro, com essa observação do deputado. E viva o Coxa! Aprovados os requerimentos e nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando a audiência pública para amanhã, quinta-feira, 17 de maio, às 9h30, nesse plenário sede, com o objetivo de debater a importância da aprovação da PEC 555 de 2006. Está encerrada a presente reunião.